Pedro Vaca, relator especial da Comissão pela Liberdade, Comissão Interamericana pela Liberdade de Expressão, ligada aos direitos humanos, esteve no Brasil. Pedro Vaca. E se reuniu com toda aquela caterva dos bolsonaristas e ficou estarrecido. Meu Deus, que bandidagem! Senhor amado, o Brasil está perdido se estes bandidos conseguem voltar ao poder, porque eles são parte de uma grande mentira, de uma rede intrincada de fake news e de violação da verdade em tempo integral. Ficou ele a conjecturar como é possível um grupo inteiro de deputados que recebem salários e benefícios, mamatas e outras coisas mais, unicamente, são pagos unicamente para ficar tempo integral fomentando, criando, imaginando e alimentando bolhas internetianas com mentiras incendiárias com o propósito de destruir o Brasil, porque por meio da destruição, o único meio possível de ascenderem ao poder novamente é a destruição. Então eles se dedicam unicamente a destruir, porque pela verdade, pelo argumento, pelo debate de ideias, pelas propostas, pelos projetos, eles não conseguem, jamais conseguiriam se eleger, porque não teriam eles projetos. Uma causa em qual esteja incluída a população. Então eles precisam criar fantasmas para incutir medo, alimentar este medo a partir desse fantasma que eles mesmos criaram, para desencadear um processo primitivo do cérebro reptiliano humano que por meio do medo age instintivamente. E o ódio, este é o mecanismo pelo qual eles tentam voltar ao poder, criar um ambiente de guerra, polarização, de nós contra eles, para que nós aqui, os do bem, enfrentemos estes que a eles, devido à mentira, o medo, são os inimigos que devem ser destruídos. Ah, esquerda maldita! Esse babudinho mentiroso! Nós já estamos no comunismo! Quem sabe o que foi a ditadura no Brasil, sabe muito bem o que é liberdade de expressão. Segundo Pedro Vaca, que se reuniu com o gado, esses bandidos não fazem nada além de mentir. Mentir contra a verdade, mentir contra um Brasil que tenta se levantar, que estava destruído, que obrigou o governo, ainda antes de assumir, se reunir com o Congresso para viabilizar o pagamento das despesas básicas de janeiro. O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Tá? Bom, primeiro você sabe que Bolsonaro deixou o país em estado de calamidade pública, né? Só para ter uma ideia, ele aumentou as despesas, reduziu as receitas, deixando um rombo calculado por baixo de 350 bilhões de reais. É necessário, portanto, que o plano de transição do novo governo do presidente Lula possa fazer frente a despesas emergenciais, despesas que não podem passar de janeiro, como, por exemplo, a continuidade do Bolsa Família de R$600, como também é o caso da farmácia popular, onde vem faltando remédios para hipertensão, para diabetes, as fraldas geriátricas, enfim. O problema de recompor também recursos do SUS. Contra números não há argumentos. Nós não temos espaço fiscal. O orçamento não cabe essa quantidade de recursos. Não tem onde. Não tem de onde tirar, porque nós já estamos no osso. Nós já não temos recursos para a farmácia popular, para a merenda escolar, para a saúde indígena, né? Para as universidades, para os IFES, quer dizer, está faltando para o transporte escolar, para todas as áreas estão faltando recursos. Então, nós só temos um caminho. E isso foi um consenso e que todos concordaram de aprovar uma PEC abrindo, excepcionalizando do teto de gasto essas despesas que são, no nosso entender, imprescindíveis e inadiáveis. Não haviam em caixa dinheiro nenhum além do rombo, do déficit que aquele vagabundo miliciano
que está em vias de ser preso, que não foi preso ainda porque o Gonê pegou o processo e sentou em cima. A caterva bolsonarista se reuniu com Pedro Vaca. Os olhos de Pedro Vaca, em um primeiro momento, sem ter muito esforço, percebeu que são todos uns mentirosos de quinta categoria, gente que não presta. Vocês viram que Bia Kicis, aquela pessoa amarga, movida por ódio puro e simples, não há ali medo que desencadeie o ódio. O ódio dela é por aquilo que Lula representa e não pela pessoa do Lula. O Lula é aquele que permitiu a ascensão daquele povo que, por ela, são todos abjetos, desprezíveis. E quando vê Lula, pensa no que Lula fez e no poder que Lula deu a essas pessoas de ascenderem socialmente. Porque ela e a toda a caterva pobre deveria ter acesso, quando muito, a um curso técnico para aprender a arrumar um ar-condicionado, a limpar um vidro, uma vidraça, ou quem sabe fazer uma limpeza a seco nos carpetes. Que entrem em mudo, façam o seu trabalho bem feito e desinfetem da minha casa. Ah, usem a entrada de serviço, por favor. Não fiquem olhando muito para as minhas coisas e sejam o mais breve possível, que eu quero a minha casa livre da presença de vocês. É isso que a extrema-direita pensa a respeito do povo. Pobre? De origem pobre? Nós, da classe média. Os nossos filhos, não os filhos dos pobres. Eles odeiam o Lula por causa disso. É isso. É que o Lula representa a ascensão, a educação aos menos favorecidos. Ainda que o Lula não tenha muito poder para fazer alguma coisa mais significativa, porque o Congresso todo está cooptado, né, de certa forma, por eles. E a esquerda ainda é minoria, 130 deputados, eu não me recordo bem, mas é uma minoria que, com esses, Lula não consegue governar, tem que se associar à direita, e esta direita que, de certa forma, ajuda o Lula a governar, impõe limites àquilo que desejamos enquanto um país do futuro. As pessoas têm acesso, liberdade para ascender e competir de igual para igual com o filho do rico, a partir de uma educação igualitária que dá a todos iguais condições, para que então possamos falar em meritocracia, uma palavra que hoje é uma ofensa, uma blasfêmia, tendo em vista não haver equidade por culpa deles mesmos. Porque a gente não brinca com esses seres das trevas, esses seres do mal, porque eles estão sempre se reinventando. A gente não pode perder a oportunidade de tirar do poder. Sempre que nós tivermos essa oportunidade, nós temos que fazer de tudo, lutar por isso. É essa aí que transpira ódio. Sangrar, eu quero dizer pra vocês o seguinte: em todos os postos, que concentra e direciona esse ódio em relação àquele que a todos estes que ela odeia representa. Ódio pelo povo. Qualquer um que represente-os integralmente, estes aí, tantos quantos ela odeia, a pluralidade, a grandeza da diversidade, a riqueza cultural dos povos que se misturaram em uma grande massa diversa. Estes aí, que ela odeia, representados neste, em quem ela direciona todo o seu ódio, este, em quem ela direciona todo o seu ódio, alvo dos seus ataques. Nestes ataques, ao atacá-lo, disse: a gente não pode perder nenhuma oportunidade de destruí-los. A mensagem intrínseca nesse discurso odiento é de que precisamos criar o tempo todo situações que levem ao desgaste, desde que representam o povo, antes que o povo acorde e tirem de nós os privilégios de viver folgadamente às custas da miséria, antes que o povo acorde, por via da educação, do acesso, como aconteceu com este que vos fala. As mentes capturadas
por crenças limitantes que são implantadas ao longo dos séculos e passadas de pais para filhos. Estas mentes, elas são suscetíveis a este ódio. Pessoas que viveram a vida inteira oprimidas, sendo achincalhadas, exploradas, trazem em si mesmas uma frustração e um ódio latente, resultado do medo de não poder comer amanhã. Estas pessoas são suscetíveis a estas outras pessoas, a exemplo da Bia Kicis, que odeiam o povo, mas que usam deste povo para que aquele que os represente seja por estes mesmos alvo do ódio, a priori destes que alienam o povo, a exemplo de toda a caterva bolsonarista que disse: não há liberdade de expressão no Brasil. E falam muito livremente de que não há liberdade, mentindo o tempo todo, atestando de que a liberdade que eles têm está acima da liberdade que deveriam ter, uma vez que não usam esta liberdade de expressão com responsabilidade, porque são canalhas, mentirosos, cínicos, imprestáveis, o lixo, a escória da sociedade. Gente que muitas vezes saiu lá da pobreza e se vendeu ao sistema contra o povo e a sua própria origem. Traidores para todos os lados, eles brotam como moscas. Você assistiu até aqui, gostou? Segue, se inscreva no canal, acione o sininho e, podendo, ajude na chavinha, que eu preciso dessa ajuda, tá? Pra gente crescer e investir. E eu tô aqui, gente, eu represento vocês, então podendo, ajude, tá? Eu aguardo a sua ajuda e fico muito feliz quando percebo que alguém, movido por generosidade, faz a este que vos fala uma contribuição, independente do valor.